Marçal Talks, com ele, que é jurista, mas nunca processou ninguém, Pablo Marçal! Sejam todos bem-vindos a mais um Marçal Talks. Tomem seus lugares. Hoje é um convidado especial, professor de Direito. Vocês perceberam que toda vez que ele vai me apresentar, o Gleitson, ele fica falando uma gracinha. E eu fico esperando para ver qual que é. Cuidado, hein? Cuidado. Professor Ricardo Baronovski. Se levante, professor. Salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, professor. Tome o seu lugar. Esse homem aqui já foi comentarista na CNN. Esse cara deixou um emprego de 20 mil reais para ativar algo dentro dele, que é o ensino. Não é só um professor, mas alguém que muda o destino das pessoas. E, para mim, eu conheci ele através de um corte. Você vê o tanto que o corte é importante. Pensa num cara brabo, aplicado e que conhece. Como eu sou do direito, não persisti no direito como você domina muito bem, mas eu fiquei impressionado de ver, né, a sua resposta ali. Era numa bancada que você estava falando? Boa tarde. Era uma prova de delegado em São Paulo. Era uma fase oral. Era uma fase oral e aí começando do fim para o começo, né? Era um carnaval. E era uma quarta de cinzas, época de renovação, de repente veio uma mensagem de Pablo Marçal no meu vídeo. E até tempo atrás, Pablo, era um estudante, então, quando a gente vê tantos convidados volumosos, importantes, com muitos seguidores, a gente fala, mas talvez seja providência divina estar aqui. E aí aquela mensagem do Pablo me abre muitas portas, né? E aí, claro que ele mexe com o algoritmo do Instagram, e dali em diante começo a receber muitos recados. Tiago Ventura, Vitor Sarro, entre outras pessoas, por culpa de um vídeo de 15 segundos. Não, eu vi esse cara falando, vou falar esse cara como aquele que nunca tinha visto uma pessoa. E eu assim, eu era um cara dedicado no direito. Eu queria ser o melhor advogado do Brasil. Eu já pus na minha cabeça em ser delegado federal, para quem não sabe. Poucas vezes eu pensei em ser juiz ou promotor de justiça. Eu queria mesmo ser delegado. Você foi delegado também? Eu não assumi. Não assumiu? Não, fui nomeado em março de 2020, mas tomei uma opção de vida de ser professor, né? Claro, essa hora vai ter gente dando risada, né? Ser professor. Dá risada até entender o que você está fazendo e o tanto de gente que você está ajudando. Mas aí, quando eu vi o vídeo dele, eu sou bem interessado em assunto jurídico. Quando eu vejo alguma movimentação jurídica no Brasil e no mundo, eu sempre quero estar antenado. Aí aquele vídeo caiu assim, ó. Eu falei, mano, eu nunca vi um cara máquina desse tanto. Esse cara vai explodir. O jeito que você respondeu naquela fase oral, eu falei, cara, esse cara é uma máquina, eu quero conhecer ele. Vê isso na minha cabeça. Vocês viram, tem que é importante um corte, tá? Talvez os nossos caminhos, Ricardo, jamais se cruzariam. Um corte. Você falou aí, né, que você teve um benefício só pelo meu comentário. Eu fiquei encantado de ver você, uma máquina, respondendo. Eu falei, esse cérebro aí não é normal. Mas me fala uma coisa, por que você decidiu? Você ia ser empossado, né? Isso, eu passei para delegado em São Paulo, eu ia tomar posse em março de 2020 e passei a minha vida inteira, foram 10 anos estudando, trancado num quarto. Então, quando a gente fala de estudo, não é só o estudo para concurso, é o estudo de quem quer empreender, o estudo para a vida mesmo. A gente renuncia os melhores anos da nossa vida. Você está com quantos anos? Eu vou fazer 34 anos. 34? E aqui é a primeira renúncia, eu caso sábado. Esse sábado, então imagina uma semana bem tranquila de casamento, eu não sou a noiva, é a sorte, e parei tudo porque falei, essa semana é a mais importante. Recebi esse convite do Pablo essa semana, falei, não tenho nenhuma prioridade senão essa, de estar aqui. Então todas essas renúncias de 10 anos, trancado num quarto, e o estudar é um ato sem testemunha. Não há testemunha no estudar, ninguém sabe o que você passa, a tua vida anda de lado. Você não vai nem para frente. Ato sem testemunha, gostei dessa. Sua vida não vai para frente, não vai para trás, ela anda de lado, todos os dias são iguais, até que um dia, o dia muda, e esse dia, felizmente, chegou. O que você gosta de ver? Uma salva de palmas. Muito bom.
Eu não sei se alguém que está com você consegue achar o vídeo para a gente mostrar. O vídeo é muito interessante, ele respondendo uma prova oral, e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, que máquina, como é que o cara tem um cérebro tão alinhado assim? Aí você fala que ficou 10 anos trancado dentro do quarto, dá para entender, né? E muita gente não sabe, né, o que é uma fase oral. Parece que é uma entrevista de emprego, mas a fase oral são 30, 50, 100 mil pessoas prestando, onde 0,1 vão ser delegados, promotores, juízes, concursados. É 0,1. Você vai na prova, Pablo, e você olha e você fala, mas por que eu? Por que eu no meio desse monte de gente? Parece um carnaval isso. E tudo tem um propósito, tudo tem um sentido na vida. A fase oral, ela é a 4ª fase de um concurso. Ou seja, muita gente já caiu, sobra muita gente boa, e de repente você olha no meio daqueles 10 candidatos do dia, 5 delegados muito mais velhos que você perguntando, e você tem que ter toda a inteligência emocional para poder dar as respostas de maneira segura e confiante. Hoje você está com quantos alunos? Certamente no digital eu tenho 2 empregos. Trabalho numa grande empresa que é a líder do mercado de concurso, e tenho os meus cursos também. Devo ter atualmente vigente mais de 5 mil alunos. Mas nesses 15 anos dando aula, e eu sempre dei aula e estudei para concurso, sempre, junto, para dar autoridade ao que eu falava. Eu sempre quis dar aula. O serviço público para mim era um meio para poder dar aula, para ter autoridade naquilo que eu falava. Eu devo ter passado mais de 100 mil pessoas dando aula, tendo aula comigo, ou para advogado, promotor, juiz, servidores. E o que você mais gosta na hora que você está dando aula assim? O que te desperta? Você está ali falando, o que é o que chama a sua atenção? Vou usar um caso concreto que aconteceu hoje. Hoje um rapaz me escreve dizendo que era entregador de delivery, 4 filhos, desempregado, a vida no chão. Mas ele acreditou, há 2 anos atrás, quando me conheceu num shopping, eu falei, estuda para concurso, né? Você vai ter pelo menos uma condição melhor de vida, pode não ser a melhor de todas, mas algo você vai ter, que é todo 5º dia útil do mês o teu salário caindo, né? Mesmo se você quiser arriscar, empreender, você tem uma base. E hoje ele me escreveu que foi aprovado no concurso, e até fico bastante emotivo que ele me ligou, passei meu celular para ele, e a gente estava chorando junto. Imagina as pessoas passando aí, vendo o convidado chorando, ninguém entendeu nada, mas esse rapaz com certeza já não é mais o mesmo. Isso para mim é o Parabéns. Maior. Ricardo, tem muitas pessoas que às vezes pegam um corte meu e pensam que eu sou contra o concurso público. Eu não sou. Eu sou contra a pessoa ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Desde que se é concursado, ou empresário, ou CLT, ou herdeiro, ou filho de papai, eu sei lá o que você está arrumando aí. Na verdade eu sou contra só na minha vida, a sua você cuida. Mas eu gosto de estimular pessoas para que elas não virem aquilo que elas estão fazendo. Tem até uma coisa que eu ensino, que é a pessoa, quando ela vai falar da profissão dela, ela não falar que é a profissão, ela falar que está nessa profissão. E de tudo que você ensina, o que é a profissão que mais chama atenção, assim, que você, se não tivesse despertado para o ensino, você gostaria assim de seguir? Seria a advocacia, a delegacia, o judiciário? Algo brilhante na fala do Pablo, porque o concurso, ao mesmo tempo que ele estabiliza, ele acomoda. E a gente vê, às vezes, tantos potenciais de pessoas que poderiam prestar concursos melhores, empreender, ter uma vida mais próspera, e fica preso à segurança ou falsa segurança que, às vezes, o cargo tem. E eu aprendi, depois de muitos anos de serviço público, que a estabilidade não existe. Mesmo no serviço público, você está sujeito a mudanças. Mudança política, mudança econômica. Ou seja, ao mesmo tempo que o concurso premia, ele sacrifica. Isso é muito importante que todo mundo que estuda saiba. Mas, com certeza, eu acredito que as carreiras de delegado, do promotor, teriam sido o meu viés se eu tivesse assumido. Eu quero deixar até um recado do fundo do meu coração para todo concursado. Talvez vai te incomodar nesse primeiro momento, mas depois você rumina e toma uma decisão sobre isso. Parabéns, você passou num concurso. Por que você parou de estudar depois disso? Você foi melhor que muita gente, estudou 1 ano, 2 anos, 3 anos, passou num grande concurso. Imagina se você continuasse estudando, onde você ia parar? Pelo contrário, você nunca ia parar na vida. Então, o Ricardo acabou de falar isso, o professor Ricardo, sobre essa falsa expectativa de estabilidade. Eu quero ir mais além. Você foi tão bom para passar nesse concurso, por que não usa dessa bondade sua, desse poder seu cognitivo que você estudou, para continuar crescendo? Eu sei o que você vai falar. Mas se eu continuar estudando, não vai ter vaga, não vai ter lugar para eu entrar. E quando não tem um lugar para você entrar, você cria seu próprio concurso, seu próprio sistema.
Você cria seu próprio método de fazer as coisas, que é empreender. Então, eu mando esse recado, não é para criar intriga com concursados. Se não tivesse os concursados, a gente não ia ter o serviço público que a gente tem. Então a gente precisa de vocês. Só que seria muito bom se você usasse aquilo que te fez entrar no concurso, fazer você também sair dele. Porque você ia prosperar e mais gente ia também prosperar nesse país. Lembra sempre disso. Me fala uma coisa. O que é a principal dificuldade de um aluno quando você começa a explicar para ele passar no concurso? É com certeza querer tornar o tempo mais rápido do que ele permite ser. É uma explicação sua bastante coerente sobre a ansiedade, querer que o dia de amanhã se torne o dia de hoje, mas você tem que saber respeitar o tempo divino, tem que saber respeitar a providência, tem que saber respeitar o seu momento, porque o concurso é uma fila, ou qualquer estudo, qualquer empreendedorismo também é uma fila, e você tem que saber esperar a sua vez. Há uma frase muito legal que eu gosto, Pablo, que é: todo mundo passa, só não passa quem desiste. Muito bom. Quem desiste, eu acho que é só um ano, né? O concurso é uma fila, né? É uma fila, é uma vida, é uma renúncia. Talvez a maior renúncia que eu fiz na minha vida foi a própria vida pessoal. Eu tenho 34 anos, tenho o amor da minha vida na plateia, isso é o fato mais importante, na semana do meu casamento, e demorei para casar, demorei para ter filho. Talvez aí é o preço que eu paguei. Muitos aí que estão assistindo, estudando, desanimados, ansiosos, estão pagando esse preço. Mas saiba que o prêmio é proporcional ao sacrifício que você está fazendo. Ele há de vir, isso eu tenho certeza. Quando você deixou de assumir o cargo que você passou ali legitimamente, você bateu arrependimento? Inimputável, louco, fui taxado de tudo quanto é nome, né? Minha mãe não conversava comigo. Explica pro povo o que é inimputável. Inimputável é aquele que não está nas faculdades mentais, né? Então, minha mãe ficou uma semana sem conversar comigo, meu pai, que sempre teve problemas de emprego, né? Aliás, eu descobri o que era seguro-desemprego na prática, né? Vendo meu pai no dia a dia. Ninguém acreditava. Como que uma pessoa que passou tantos anos estudando abre mão daquilo em troca de outra coisa que era etérea, incerta? E essa é a maior confiança de quem empreende, de quem estuda, de quem arrisca. Se você não confiar no que você está fazendo, é melhor nem começar. Muito bom. Muito bom. Eu acho que quando a pessoa está preparada para esse confronto com a família, ela já cresceu. Exato. Filho único. Imagina, Pablo, filho único. Então, filho único. Atenção exclusiva, né? Ficou guardado 10 anos dentro do quarto, estudando. Ele dá alegria. Imagina seu pai chegando num lugar falando: meu filho passou para delegado. E aí, como é que faz para desfalar esse negócio? A parte ruim não é você sonhar, a parte ruim é você realizar o sonho. Como o pai dele vai desfalar para os amigos? Tipo, o cara super inteligente é burro, porque ele não quer assumir. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque vários de vocês têm um problema sério. Vocês fizeram uma faculdade que não gosta e fazem as coisas por causa dos seus pais. E ainda confunde e mistura tudo achando que isso aí é honrar pai e mãe ainda. Pelo contrário, você vai ser infeliz e vai desonrar seu pai e sua mãe, não vai prosperar e vai dar trabalho para todo mundo. Então assim, esse deve ter sido, Ricardo, um grande dia na sua vida. Mas eu fiz uma troca, né? Inclusive, nesse mesmo dia que o vídeo viralizou, ele teve quase 13 milhões de visualizações. Eu dou até o crédito que teve um trabalho, muito, assim, foi ao acaso, né, Pablo? Acho que coisas que a gente quer produzir não traz retorno e coisas incertas surgem do nada. Foi no @tretasjurídicas, o rapaz é advogado, também postou, pediu autorização, eu achei que dali não sairia nada e o vídeo acabou tendo uma repercussão muito alta. Mas mais ainda, meu pai naquele dia, meu pai é peão de fábrica, meu pai teve muita dificuldade, até com 60 e poucos anos, aposentado, mas trabalha, porque precisa, não é hobby. Então, as pessoas na empresa falavam: o senhor é o pai do Ricardo? O vídeo que viralizou, que o Pablo comentou, então talvez ali as coisas fizeram sentido para ele. Só para você ter uma noção, o presidente do nosso grupo, ele é do mundo jurídico também, advogado, e o pai dele viu ele saindo, né, para tentar não, né, para fazer a vida em São Paulo, e nunca mais o nosso presidente deu notícia para o pai dele do progresso. Aconteceu isso comigo também. Eu não fiquei mandando notícia para meu pai. E meu pai é um cara desconectado da internet. O que vocês acham que aconteceu depois de 5 anos? Meu pai veio em São Paulo. Eu fui mostrar os meus imóveis de São Paulo para ele. Ele ficou o dia inteiro olhando imóvel. Ele não aguentava mais. E eu não mostrei nem a metade. Falei: ó, esse prédio aí nem vou mostrar para você. Esse aqui também não, só isso aí e tal. Ele ficou assim: mas o que aconteceu?
Eu falei, é porque o senhor não está na internet e eu conto tudo lá. Todo seguidor meu sabe disso aí. O senhor é de outra vibe, o senhor é aposentado, né, no funcionalismo público, isso aqui é outra realidade. Eu lembro uma vez que eu faturei o meu primeiro R$1 milhão por mês e estava repetindo isso todo mês. Meu pai, que é do funcionalismo público, ficou assim. Chegou na minha irmã, isso tem uns 7 anos. 7 não, 6 anos. E aí, meu pai chegou na minha irmã e falou assim, Ricardo, Pablo arrumou um jeito agora, ele fica mentindo que fatura 1 milhão. Como que pode um cara igual ele faturar 1 milhão? Faturar 1 milhão em quê? Aí minha irmã me contou, e eu falei, então na hora que você vê mesmo, você vai cair para trás, porque eu não vou rebater o que você está falando, não vou me defender, e um dia você vai passar mal no que você vai ver. E esqueci disso. Um dia meu pai veio aqui, eu peguei uma guia de imposto, só de uma empresa, de R$5 milhões de imposto. Aí mostrei a guia de imposto para ele, eu falei, não, se eu não acreditava no negócio de 1 milhão, vou te mostrar só o imposto, o tanto que eu faturo eu não vou te contar. Isso aqui é na época que aconteceu isso, eu acho que eu tinha umas 26 empresas, eu falei, isso aqui é a guia de imposto de uma das empresas. Meu pai olhou assim, o que está acontecendo? Eu falei, a distância que o senhor está disso, mostra a sua mentalidade, eu te respeito, mas eu não vou te falar mais nada disso, se eu quiser acompanhar, arroba Pablo Marcal 1. Sabe por quê? Eu sei que você que não me conhece deve estar pensando, ele é arrogante até com o pai. Não, eu poupo a mentalidade dele, ele não quer saber disso. Isso não é a realidade dele. Só que meu pai foi numa corrida comigo, Ricardo, e aí ele olhou para um carro e fez assim, ó. Foi uma Amarok. Aí a esposa dele falou assim, é o sonho dele. Eu falei, não é o sonho dele. É o sonho dele. Eu falei, não é o sonho dele. Aí tipo assim, vai brigar? Tô falando que é o sonho dele. Eu falei, não tem como ser o sonho dele, porque eu já dei esse carro, ele acabou de olhar para esse carro. O carro era de um engenheiro, cliente de uma oficina minha. Eu falei assim, não é o sonho dele. Mas não estou entendendo o que você está falando. Porque não é mais, o carro é dele, pode levar o carro. Não, mas esse carro é de um cliente. Não, o carro é dele, você vai levar. Ou seja, é tão prazeroso você tomar suas decisões, é tão prazeroso você prosperar a ponto de você, seu pai suspirar um sonho. Alguém do lado é testemunha do sonho, falou assim, é o sonho dele. Eu falei, não é. Vocês entenderam por quê, né? Porque já é dele, não é sonho dele. Eu nunca imaginei que isso era o sonho dele. Por que eu estou te contando isso? Porque por mais que a gente tenha uma estrutura, se a gente continuar estudando, a gente vai dar a vida melhor para os nossos pais. A gente vai dar uma vida melhor para os nossos parentes, uma vida melhor para os nossos cônjuges, para o nosso cônjuge, uma vida melhor para os nossos filhos, uma vida melhor para os nossos sócios. É por isso que não pode parar de estudar. Que dia que você vai parar de estudar? Não dá. Professor que para de estudar morre em sala de aula. A jurisprudência, quem sabe? Todo mundo vê nas polêmicas, no dia a dia. O público que está assistindo a gente, eles não sabem esses três jurídicos. Jurisprudência. Conta o que é jurisprudência. Você sabe que eu fui comentarista por muito tempo e era meu grande puxão de orelha. A gente fala às vezes com termos que é necessário uma explicação. Se você quiser furar a bolha, sempre você vai ter que ligar a tecla SAP. Exato. Então você falou, quando você começar aí, indubitável, impreterível, quando você começar com essas palavras, lembre sempre de ligar o SAP, porque senão as pessoas elas criam um nível de dificuldade com sua fala e você só fala num nicho. Explica o que é jurisprudência para todo mundo. Todos os dias a lei muda, todos os dias há uma interpretação nova na lei e é obrigação de quem estuda direito e principalmente quem dá aula de direito se atualizar com isso. Todo mundo está com o celular na mão agora, né? Com certeza tem mais de um profissional de direito assistindo, sabe bem a realidade. O nosso CEO aí sabe muito bem como funciona. O aluno olha o julgado de ontem e fala, professor, tem uma dúvida, como? Taranana, o STF decidiu sobre tal tema. E aquele julgado é de ontem. Faz um favor para o público conhecer, abre no Google aí, coloca assim, jurisprudência do STF. Escreve assim, de hoje, ou de 2024, para você entender. Vocês vão clicar. A lei, ela é escrita, a gente tem um ordenamento jurídico aí, se for juntar todo o rolê aí, mais de 15 mil leis, para você ter uma noção. Tem uma Constituição Federal com 250 artigos, tem um Código Civil de 2002, Lei 10.246, que tem quantos artigos? 2046. 2046 artigos, um Código Penal de 364? 360 artigos. Nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Você como cidadão não consegue lembrar disso e nem vai nem ver, certo? Só que quando ele falou da jurisprudência, abriu aqui o site do STF. O que é isso aqui? Às vezes eu estou no embate judicial me defendendo.
E aí eu pergunto para o meu advogado o seguinte: cara, você já olhou os julgados sobre isso? Porque a lei é uma coisa. Quando junta o colegiado, quando junta uma turma para decifrar algo, interpretar algo, cria-se com aquela decisão automaticamente uma jurisprudência. Ou seja, já não basta as 15 mil leis, basta o que o ordenamento jurídico brasileiro hoje entende daquela lei. E aí o que acontece? Se alguém colocar ali, está ali, por exemplo, ó, relação de julgamentos, limitação de vaga para mulheres em concurso público da Polícia Militar. Se você pegar aqui uma decisão que foi favorável para uma pessoa, eu enquanto advogado posso pegar essa decisão e usar da jurisprudência. Não preciso ficar usando o mérito da lei, eu posso usar a jurisprudência, porque é um caso fresco, julgado. Ou seja, você cidadão sabendo disso, muda completamente o jogo. Só que você não conhece nem a lei, nem a jurisprudência. Por isso eu desafio todo mundo, Ricardo, é sempre estudar. Isso. E estudar vai tirar uma coisa preciosa dentro de você, a tolice. É um negócio que você tirou de dentro de você, você vai enxergar luz, você vai enxergar riqueza, você vai enxergar muita coisa. Muita gente faz muito dinheiro com isso aqui, mas é muito dinheiro. Não, mas eu não passei na faculdade de Direito. O problema não é passar na faculdade de Direito, é viver na faculdade da ignorância. É viver achando que aquilo não é para você, porque você não estudou. Você não precisa estudar na faculdade, você pode entender o básico sobre direito. Acho que todo mundo tinha que entender direito, né? Exatamente. Qualquer empreendedor tem dificuldades diárias, contábeis, fiscais, consumerista. Hoje a relação consumerista é muito favorável para o cliente, por razões históricas, né? E se você conhece parte da legislação, e é uma leitura até agradável, com certeza você tem mais segurança na tua atividade. Eu estava conversando... Lei 8.078? Lei 8.078 de 90. Minha cabeça ainda está funcionando. Outro nível. E com certeza você tem mais base para o teu negócio, porque às vezes você ganha com uma mão e a lei te tira com as duas. Estudar é imprescindível. Eu posso falar para vocês, às vezes vocês gostam de modelar esse lado empresarial meu, uma das coisas mais agressivas que eu tenho não é ser arrojado, nem ousado, nem nada disso, é ser jurista. É pegar um contrato de um M&A, é pegar um MOU, bater o olho, às vezes pode ter lá 170 páginas, eu leio em meia hora. Eu vou nas cláusulas que eu julgo que é leonina, rapidamente eu já desmonto aquele contrato e falo, não vai para frente, pode recomeçar essa parte aqui. Eu pego o contrato de 100 e poucas páginas e rapidinho, eu aproveito o voo internacional às vezes, pego alguns contratos para ler, rapidinho eu desovo. Aí você fala, mas você não é empresário? Eu nunca fui empresário. Empresário foi um status. Agora, jurista é um tipo de mentalidade, de ver malícia nos contratos, malícia nas relações. Por exemplo, a polícia tem um negócio chamado tirocínio. Tirocínio é esse estilo de sempre perceber alguma coisa ruim que pode acontecer. Uma pessoa que não tem tirocínio é terrível. É uma pessoa que ela não tem nenhum pingo de malícia e ela pode morrer por bobeira. Ela pode se envolver em contratos acreditando em conversa. Eu não acredito em conversa. Para mim é no papel. E aí, essa habilidade que você pode ter, você não precisa ficar 5 anos estudando, você pode estudar. Você pode pegar um curso do Ricardo, por exemplo, e estudar, não para passar num concurso, mas é para saber o mínimo para não ser um idiota. Eu sugiro que você faça isso. Em todos os assuntos, nunca pare de estudar. E o direito é uma das coisas que vai fazer você, como empreendedor, ser uma pessoa mais potente. Só para você saber, lembra disso, estude o mínimo que você precisa, para você não parecer um bobo com um contrato. Sabe o que eu fico indignado, Ricardo? É com uma pessoa, aqui em São Paulo, 70 mil pessoas perdem seus imóveis por mês. Na verdade, o imóvel nunca foi da pessoa, vamos falar a verdade. O contrato está escrito que não é dela. O imóvel é do banco. E você está com ele num acordo de fidúcia, de confiança. Se você parar de pagar, você perde o que você pagou, inclusive, e a casa é tomada. Ou seja, ela nunca foi sua. Para ela ser sua, tem que ter essa transferência de direito, né? O direito ainda é do banco. Só que o que me assusta aqui, eu já peguei o contrato da Caixa, e lá tem suspensão contratual e é possível fazer por 12 meses. E a pessoa, por nem ler o contrato, ela perde a casa dela. Você não está entendendo? Isso me gera uma indignação absurda. Se o contrato está lá e a pessoa pode chegar a achar a cláusula e mandar executar a cláusula e falar, jogue essas 12 prestações para o final do contrato e dormir em paz e gerar receita para não frear esse contrato, ela prefere andar na ignorância ou achar que leitura de contrato é para advogado, e não é. Vocês entendem a indignação ou não? Só de ler um contrato, pedir uma suspensão e execução de uma cláusula. Só que a pessoa, não é que ela prefere, é aquela tal da faculdade da ignorância. A pessoa vai lá, perde o imóvel. Imagina, só em São Paulo, 70 mil famílias saindo das suas casas.
poderia pegar uma cláusula que está ali, carros elétricos. Isso é assustador, eu fiquei revoltado quando eu descobri. Se você não andar no mínimo 3.000 quilômetros num ano, você perde a garantia do carro elétrico. Ele está no contrato. Quem é que leu o contrato de que comprou um carro? Está no contrato. Aí eu tenho, agora minha frota é quase toda elétrica, eu tenho que ficar mandando andar nos carros. Por quê? A bateria de uma Hummer vai custar 500 mil reais. Uma bateria de uma Ferrari SF90 custa R$1 milhão. Aí eu vou acionar, aqui, está na garantia. Quanto que andou? Esses carros não rodam, ninguém anda nesses carros. Ou seja, a falta de leitura, não falei nem de entender direito, leitura de um contrato faz você ter seus piores dias e se sentir um imbecil porque você não leu. Já passou por isso? Com certeza, quem não passou, nunca terceirize sua segurança. Mas não é só a segurança pessoal, mas a segurança jurídica. É claro que tem um monte de advogado. Hoje, um dado interessante, Pablo, nós temos aí 1 milhão de advogados. 1 milhão. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tem advogados. É o país que mais tem advogados por pessoas, né? Fica na frente dos Estados Unidos, na frente da Índia. Dá 0,5% da população. 0,5% da população. A cada 140 pessoas tem um advogado. Então, com certeza, qualquer lugar que você vai tem um advogado, um bacharel em direito. E são mais de 5 milhões de bacharéis em direitos, ou seja, aqueles que não possuem OAB, mas que atuam na área, consultorias, etc. É muita gente. O que fazer para ser melhor? Acho que esse é a grande pergunta, né? Como ser melhor na área jurídica? Acho que essa é a pergunta que todo mundo queria fazer, Pablo. Esse assunto aqui, alguém pensou, nossa, o Marcelo trouxe um cara completamente fora do rolê. É um rolê que eu curto esse aqui. Eu quero mandar um recado para o presidente da OAB, te dando os parabéns, porque eu estava esperando o seu posicionamento sobre essa derrubada da sustentação oral nos tribunais superiores. E eu senti verdade, eu que te conheci pessoalmente, sei da sua fibra, eu quero te dar os parabéns pelo que você fez nessa última semana. Eu quero uma salva de palmas para ele. Não faz sentido, aqui eu não estou levantando bandeira contra o tribunal, estou falando sobre a lei. Agora ele vai apresentar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para que a lei seja cumprida, que é o quê? Nós precisamos... O Beto Simonetti. Nós precisamos, parabéns ao presidente da OAB Brasil aí, ao Conselho Federal da OAB. Eu tive o prazer de ser recebido por você na sua sala aí em Brasília. Aquilo eu arrepiei, porque eu vi que é um posicionamento que vocês que são os causídicos que nos defendem, precisa de ter o poder legítimo de defesa e sustentação oral no Tribunal Superior. Então, eu fiquei muito emocionado, quero te dar esse parabéns. Não estou arrumando confusão com ninguém. Eu sou do direito e eu acredito que um direito sem defesa já não é direito mais. Então, eu fiquei realmente emocionado. Mais uma vez, uma salva de palmas para o presidente do OAB Brasil. Parabéns. O vídeo do Ricardo está aqui e é engraçado. E eu sugiro que todo mundo invista em corte, porque eu conheci o Ricardo por isso. Olha o que os caras... Eles sempre enchem meu saco desse Instagram também. Às vezes eles falam assim, quando o juiz não está com paciência, aí tipo, aquele vídeo de eu cortando todo mundo. Eu quero te contar a minha história. Não, vai direto com como. Tem aí também. Se você tiver com preguiça de estudar, lembre que seu concorrente no concurso pode ser o Ricardo. Às vezes você não conhecendo o direito, você não viu que o cara foi um herói ali, maluco. Ali é o lugar onde todo estudante de direito não quer sentar. E ali é um lugar onde eles vão te ferrar. E aí ele pegou até a pessoa um pouquinho bananada ali, no que estava querendo ferrar de qualquer jeito, ele simplesmente contou o beabá. E aí, eu me conectei com ele por causa desse vídeo. Para você ver o que é o poder da internet. Eu fui no Maurício Meirelles por causa de um corte. Eu vi ele brigando com um tal de Samuel. Eu nem sabia que era Samuel. E eu fui entender o podcast, eu fui parar lá por causa de um corte. Quantas pessoas têm me visto hoje no Brasil e no mundo por causa de um corte? Essa é a geração do microconteúdo. Você já tem aplicado isso aí, microconteúdo nos seus... Hoje, dando aula, é cada vez mais difícil segurar a atenção. A gente fica 5 minutos e dispersa depois, né? Seja porque criou antipatia, seja porque o assunto não é interessante, seja porque a gente está acostumado com a geração podcast. Essa tela azul, ela faz com que a gente queira o conteúdo muito rápido, aquele scroll que você vai para cima e não sabe onde você quer chegar. Essa é a verdade. Então, para professor hoje, para quem está aqui tentando apresentar algo, tem que ser muito carismático. Senão você não prende a atenção e, principalmente, você desperde o aluno. O que você ensinou para uma pessoa assim, que na hora que ela aprendeu, ela deu uma explodida na cabeça dela? Eu consigo ver pela retina, às vezes, um aluno... Tem gente que na hora que está destravando, a pessoa faz assim...
Eu chamo isso de eureka, eu pus meu próprio nome, que é putz, o que você sente, o que você percebeu na hora que você ensinou um aluno e você viu o cara sendo transformado com o ensino? Porque uma coisa é ser educado com o ensino, instruído com o ensino, escolarizado com o ensino, a outra coisa é ser transformado pelo ensino. Quando você vê uma pessoa tomando uma decisão, igual você falou para o cara no shopping, o cara era entregador, você fala algo ali e aquilo transforma a pessoa, o que é a sua maior experiência como professor? O que você sentiu na hora que você passou isso para alguém, você viu que aquilo gerou transformação e não foi só instrução? Eu ensino a matéria mais polêmica do direito, né? Essas decisões que a gente vê do STF, polêmica, só chega no STF o que é polêmico. Então, para desmistificar por que ele fez isso ou fez o outro, por que mudou de entendimento, é necessário muita didática para mostrar qual é o entendimento. E um grande ponto, por exemplo, liberdade de expressão. Mas isso é censura, não é censura, é liberdade de expressão? Existem regras objetivas, né? É claro que é difícil, é uma zona cinzenta, o que é fake news, o que não é, o que pode, o que não pode. Mas quando a gente argumenta sobre isso, as pessoas se sentem mais confiantes até para falar, né? Deixa eu te perguntar sobre fake news. Você acredita que tem que ter uma lei para determinar esse Ministério da Verdade entre o que é verdade ou não? Por exemplo, tem agências na internet que determinam se uma coisa é verdade ou mentira. Eu fico chocado com isso, né? Eu vejo que isso é uma instrumentalização de guardar. Eu queria saber a sua visão. Você é um cara... Vocês não ouviram, talvez, no vídeo dele, ele estava explicando sobre doutrina. Além da jurisprudência, nós usamos doutrinas, ou seja, doutrinadores do direito. Por exemplo, hoje um ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes, quando eu estudava direito, eu estudei direito constitucional na doutrina e nos comentários do próprio Alexandre de Moraes. Nunca imaginei que ele seria ministro do STF, jamais. Ele é um cara que já escrevia, ele é um doutrinador do direito, antes de virar ministro. Aí eu te pergunto, esse poder que o direito tem, da pessoa olhar para o direito e falar, eu posso pensar o que eu quiser sobre o direito. Você acha que a gente pode criar uma lei, falando como cidadão, criar essa lei para determinar o que é verdade e o que é mentira? Você acha que isso é saudável para um povo? E a gente mesmo no dia a dia a gente se pega, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Se tiver alguém gravando, e se isso aqui divulgar depois, já existe a lei é o Código Penal, você pode falar tudo, a nossa Constituição incentiva, porque se a informação é boa, é ruim, quem diz que ela é boa, é ruim é quem recebe, porque aqueles que trazem boa informação vão ser aplaudidos, aqueles que não vão cair no ostracismo. É quem ouve informação que premia ou sacrifica aquele que fala. E quais são os limites, Pablo? Crimes contra a honra. Eu tenho direito a falar tudo. Artigo 138, 139 e 140. Exatamente isso, memória fotográfica. Aí, esse limite você não pode injuriar ninguém. Eu acho que eu me vi em você ali, sabia? Eu não sei se eu teria uma resposta brilhante daquela, eu nunca cheguei perto daquilo ali. Mas eu fui apaixonado do direito, apaixonado. E quando eu comentei o seu vídeo, eu falei, se eu tivesse seguido nessa bagaça, eu ia ser esse cara aí. Eu acho que esse foi o que nos conectou, porque eu vi que você era o cara que falou com propriedade, aquilo mexeu comigo, foi por isso que eu comentei. A gente tem que colocar amor naquilo que a gente faz, né? Então, pouca gente sabe, eu conto um pouco isso durante as aulas, eu venho de uma origem muito humilde, né? Aqui em São Paulo, eu nasci na Vila Prudente, né? Então era no meio de 3 grandes favelas, e uma delas é que eu nasci. Então eu vim do nada, às vezes a gente olha o cara de terno lá com essa cara antipática, mas eu vim do absolutamente nada, pai desempregado, mãe com doença incapacitante, filho único, né, tendo que vender o almoço para pagar a janta. Eu conto um pouco essa história, até para evitar vitimismo, mas eu me peguei até os 15 anos, quando as 3 grandes favelas do Heliópolis, da Vila Prudente e do Morro do Pel, que é onde eu nasci, se caindo em guerra entre si. E eu falei, eu só tenho 2 caminhos, ou eu caio no mundo do crime, ou eu caio no combate ao crime. E foi para onde eu escolhi, combate ao crime. Então, desde 15, 18 anos, que eu coloquei na cabeça que eu seria delegado. Mas aí a vida leva a gente para outros caminhos, né? Muito bom. É o seguinte, atrás de você tem uma caixa e eu quero que você pegue aí uma... Eu sei que você é bom para argumentar, já pode pegar. Só que na hora que você for ler, eu quero que você fale na bucha, porque você é jurista e jurista gosta de ficar dando... Volta, vai direto no ponto. Tem um palavrão aqui, pode falar? Não vou ser cancelado? A grande merda. A grande merda. Merda é palavrão, ô doutor? Não, mas o algoritmo não vai gostar, então pode derrubar a gente sem a gente perceber, viu? Ó, você é do mundo jurídico, às vezes você quer mandar alguém tomar naquele lugar, você fala assim, ó, vá para o seu orifício rugoso lombar.
É jurídico o termo, né? Não é deselegante. É deselegante, estou brincando. A grande vicissitude. Aí, vamos lá. Com certeza, Pablo, foi não ter começado antes coisas que eu poderia ter feito já. Casado antes, ter filho antes. Você casou com quantos anos? Não, vou casar sábado agora. Sábado. Olha lá, bom. A cara de ansiosa. É uma semana... Quem casou sabe isso, né? Estou casando aí depois de quase 2 anos de noivado, 5 anos esperando, enrolei bastante, mas sempre esperando um dia melhor. Amanhã, esse amanhã não chega. Quando eu tomei a decisão, a minha vida andou maravilhosamente. Quem é religioso, acho que Deus se agrada com o casamento e muitas portas foram abertas. Uma delas, hoje aqui, né? Muito bom. Puxa o próximo, doutor. Vamos lá, próximo. Vai direto. O maior fracasso. Com certeza o maior fracasso foi uma prova que eu achei que eu ia ser juiz aqui em São Paulo e faltou 0,05, né? E para quem não entende a dor disso, era um concurso que durou 3 anos. Mais 2 anos para abrir, mais 3 anos para o próximo concurso. Então você vê, só vou estar nesse momento daqui 8 anos. 3, 2, 3. Então ali foi o maior fracasso da minha vida. Fiquei por 0,05, mas depois passei em outro estado. Então não é você que escolhe, mas sim as coisas que você busca escolhem você. Muito boa. Pode puxar mais um. A maior conquista. Eu estou apaixonado hoje, né? Então, a maior conquista está de azul na plateia, é a dona da pensão. Mas... Vai colocar quantos filhos nessa mulher? Nós somos abertos à vida, quantos Deus permitir. Então, com certeza, eu acho que esse é o maior dom e a maior herança que a gente pode deixar é que alguém lembre de você, né? E talvez a paciência que ela teve, das renúncias, porque quem está estudando, empreendendo, essa é a pergunta: se viver o ônus, vai viver o bônus. Leva um café para você e compreende os surtos, entende o seu objetivo, porque lá na frente, quando tudo está bem, a pessoa te abraça, isso é muito conveniente. Valorize as pessoas que tiveram no pior momento da sua vida, e principalmente aquelas que te levaram café, entenderam os surtos e te apoiaram quando você caiu. Muito bom. Puxa mais um, é a última. Seu maior vilão, isso foi a vida inteira, Pablo, a ansiedade, né? Apesar de ser jovem, né, eu sempre quis as coisas muito rápido. E isso me gerou várias crises. Tem uma história muito engraçada. Minha avó, 90 anos de idade, falecida já. Mas eu estava estudando para essa prova de delegado e tomando café. Tomando café, estudando. De repente o braço adormece. Começa a sair o coração pela boca. Falei, bom, estou infartando, né? E não sabia que era uma crise de ansiedade. Aí eu fui acordar a minha avó, com 90 anos, 3 da manhã, lá em Sorocaba. Falei, ó, avó, fica tranquila aí, mas acho que eu estou infartando, né? E ela me levou para o hospital. Maior vergonha da minha vida, né? Cheguei no hospital... O médico, cirurgião plástico, né? Falei, vou morrer, né? Falou assim, o senhor usa qual entorpecente? Falei, não, estou tomando café e estudando. Falou, não, você teve uma crise de ansiedade e eu achei que era um infarto. Então, talvez aí a dica que eu deixo é respeite o tempo. A ansiedade acaba com a gente, né? Então, se você pudesse casar, você casaria antes e com quantos anos? O mínimo? Casaria mais cedo e evitaria procrastinar as decisões importantes. Eu percebo hoje, já convivendo, que a vida se torna mais produtiva, mais eficiente. É claro, desde que a sua companhia entenda o que você está passando. Eu teria antecipado, e se me permite aí fazer analogia, né, 10 anos atrás. Muito bom. Vamos direto no combo. Pode puxar a última. Direto no como, depois dessa resposta, já prepara os microfones aí para os cidadãos desse país abrir pergunta para o Ricardo. A coisa mais louca que já te pediram, né? Essa talvez seja que eu demore mais tempo para pensar, mas com certeza são aqueles convites de última hora. No ano retrasado, Pablo, eu fui convidado para ser comentarista de uma grande empresa de televisão. E essa empresa ela tinha acabado de mandar embora o seu maior comentarista, que tinha milhões de seguidores. E ele tinha uma posição polêmica, a razão pela qual ele foi despedido dessa emissora.
e vem um garoto de 31 anos na época substituir ele. Acho que a maior loucura que aconteceu foi quando eu abri a minha rede social. Eu nunca vi tanto xingamento. Porque ser professor é legal, todo mundo gosta de você, te abraça, te aplaude. Agora você está na televisão, está em grandes mídias, metade te ama, metade te odeia. E como eu não tinha uma posição específica... Como é que alguém não gosta de um cara desse? Imagina. O cara fala que merda é palavra, o cara é gente boa, mano. E aí, como é que você se comportou quando você viu aqueles xingamentos gratuitos? Porque você não é um cara igual eu que fala de qualquer jeito e tal. Aprendi que... O que aconteceu? Esse é um ensinamento importante que a gente tem aqui também, né? De que se aquilo não é verdade, por que você vai se importar com aquilo? Aquilo só vai perder o seu tempo, né? Muito bom. Se é verdade, nada pode ser feito. Se é mentira, o que eu vou fazer? Nada, é da coisa da sua cabeça. Vai lá, cadê o direto no coma aí? Meu nome é Fala James, seu nome e a sua caravana. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. E o meu como o senhor faria para sair fora do comum do Brasil da corrupção, vamos falar assim, que é muito forte isso, igual quando o senhor é multado, o senhor seria multado em FIR. O senhor foi multado, uma multa de tantos FIR, vai pagar em reais, é transferido. E o senhor sendo multado em UPF, o senhor teria que pagar por nota fiscal um erro cometido, fiz um erro, sim, beleza, fiz. Tem que pagar por ele, mas teria que pagar em UPF e não pelo valor da mercadoria. De vez você pagar em reais, você está sendo multado em milhões. Como é que você conseguiria driblar o sistema corrupto do Brasil, que daí entra alguns advogados, e conseguiria fazer o correto, que é o seu direito de pagar em UPF, por nota fiscal, e não pelo valor total da mercadoria que você transportou? Tem aquele meme que a gente vê no Instagram, né? Sou tal pessoa, e é claro que isso acontece. Sou advogado, e é claro que sempre tem uma consulta jurídica, né? Parece uma consulta, mas nesse caso, como se trata de uma área específica, a melhor providência, se o Pablo concorda, é consultar um advogado. Não há a menor dúvida de que, tratando-se de um caso que gera uma situação crítica, já consultou 3, consulte o 4, e faz uma comissão médica, né? O desempate dessa decisão. Como se trata, me parece, de uma questão que te aflige, não economize nisso. Contrate o melhor, aquele que te dá segurança na consulta. Não é aquele que vai ficar te enrolando, mas que te dá uma sugestão. Acho que com tanto advogado, né, Pablo, a gente tem essa crise mesmo, não dessa dúvida específica sua, mas de coisas importantes da nossa vida. Será que ele está fazendo o melhor? E estude a sua causa, não delegue ela também só ao advogado. Pra você ter uma noção, consultar vários advogados vai ser um negócio assim que pode salvar a sua empresa, ou pode fazer você crescer com alguns benefícios que você tem. Algumas pessoas pensam, o Marçal veio para essa cidade aqui porque essa cidade é legal. Não, eu vim para essa cidade porque ela tem 10 benefícios fiscais. E tem gente que não entende o rolê. E às vezes a pessoa está do outro lado da rua e fica com 0 benefício fiscal porque não ouviu um advogado tributarista. Ou seja, você precisa consultar pessoas que já estão na frente disso, que estão liderando isso. Todas as vezes, eu vou entrar num negócio novo, tem negócio que é inviável por questões tributárias. Não dá para entrar. Por exemplo, se vocês me verem lograr êxito num negócio que é construção de carro, né, que é fábrica de carro, eu só aceito mexer com isso se eu não vender os carros. Porque a carga tributária é 40% sobre a industrialização. 40%. Só que se eu alugar, é 0%. Então você imagina, um desenho que está sendo criado, construir carro e só alugar, não vender carro para as pessoas. É um dos melhores negócios que tem. Eu estou adiantando, Marcelo, mas você vai contar, as pessoas vão copiar, por favor, copiem. Eu não aguento mais ver carro japonês, carro americano, carro italiano, carro alemão. Por que não tem carro brasileiro? Porque nosso povo não é um povo de gastar ou investir em consultas jurídicas, entender modelos de negócio. Modelo de negócio quebra um negócio. Então, quando você fala sobre uma forma nova de pagar, eu tenho certeza que um tributarista, 1, 2, 3, vão te dar respostas diferentes, você vai ter que tomar decisão. Eu vi várias empresas, doutor, o jurista não gosta de chamar de doutor, né? Eu vi várias empresas que seguiram orientação de contadores e não pagar, por exemplo, o PIS e o COFINS, né? Que são impostos federais. O que aconteceu? O STF foi lá, tocou o terror e agora mandou cobrar tudo que ficou sem pagar. Quem não pagou conseguiu colocar esse dinheiro no caixa, correu o risco, a pessoa quis fazer.
Só que ela ouviu uma pessoa que não explicou para ela, pode ser que dê errado essa manobra. Aí a pessoa está fazendo o que agora? Quebrou várias empresas. E aí está com um problema, né, para resolver isso no STF. Só que ouvir uma pessoa só, por isso que eu achei muito nobre da parte do Ricardo dar esse conselho. Ouça muitas pessoas para te ajudar nisso. Ouça muitos especialistas. Isso vai trazer segurança jurídica no seu negócio. Pablo, posso falar? Pode falar. Pablo, como você chama? Qual é a sua caravana? Eu sou o Matheus, dono de uma empresa, de um aplicativo. E hoje eu quero entregar para você que o que Deus mandou eu falar para você, desculpa, eu estou todo arrepiado no momento, eu precisava falar com você. Tá bom, se você não importar, eu vou receber o recado, você vai falar, cadê o Maiante? Olha lá o Maiante, pode ir lá, passa o microfone para o próximo, como você, chama desvio de função isso aí, já que é para entregar o recado, não é uma pergunta, então... você pode mandar, ele é meu analista, pode mandar o recado que Deus mandou aí através dele que eu vou receber. Prontinho. Aí nós vamos para a última pergunta. Olá, doutor Ricardo, meu nome é Irene, eu sou do Litoral... Não é desvio de função, desculpa, é desvio de finalidade. Irene, Litoral Sul de São Paulo. Temos uma empresa lá, a gente está inaugurando a nova sede e vai ter um auditório grande. Minha pergunta é, como eu evito uma ação de assédio caso eu use esse auditório para falar a palavra de Deus? As leis trabalhistas, elas são sempre bastante severas em relação ao empregador. Nesse caso, toda a parte de consultiva, ela evita processos adiante. Às vezes aquele passo para trás que você está dando de gastar com um advogado, gastar com uma consultoria, é 2 passos para frente que você dá lá na frente. Hoje, ter uma demanda trabalhista pode fechar uma empresa. Então, já vi também vários vídeos aqui do Paulo, me permita fazer a referência, né, de blindagens que você pode fazer, de melhorar a sua estrutura jurídica. Hoje, e é uma frase famosa, Vitor Corleone, um advogado com uma pasta na mão mata mais do que 100 homens armados. É importante que você estude a causa, tenha conhecimento para poder debater também com aquele que você consulta. E principalmente que não economize nessas questões. Hoje a demanda trabalhista e consumerista, elas podem levar à falência. Mais de 90% dos processos trabalhistas do mundo são do Brasil. Te ajudando aí de uma forma complementar, se tiver algumas classes de sindicato dentro do seu negócio, você pode fazer acordo com os sindicatos e pôr todo mundo para ter anuência com isso. Você pode também deixar isso claro na contratação, que você faz reunião e, em hipótese nenhuma, obrigue pessoas a participarem. Que isso seja voluntário e que não tenha piadas e nem represálias para quem não participa. Por exemplo, nós temos o culto toda semana. Ninguém é obrigado. Ninguém. Não pego no pé de ninguém, não é liberado fazer nem nada com quem não vai nisso. Então, não use disso como um instrumento de obrigação, porque o assédio moral é isso. Se obrigar a pessoa num desvio de funcionalidade, você tirar sarro com ela por fato dela não ir, ou então você prejudicar ou gerar uma represália. Isso é assédio em cima do que você está falando. Agora, o que o Ricardo falou é uma coisa que todo empresário pequeno, médio e grande tinha que fazer. Ele precisa se blindar e proteger, porque empresas quebram se não tiverem malícia jurídica. E aí eu falo para vocês, um dos grandes ganhos de ter passado 5 anos numa academia de direito foi que qualquer coisa que alguém arruma para cima de mim, eu falo, eu não quero saber a opinião, eu quero a norma, me dá a norma, me dá o julgado, me dá a doutrina prevalecente, me dá isso, vamos discutir isso aqui. Então, não sei se você sabe, Ricardo, eu nunca movi um processo meu contra uma pessoa, vim da academia. E é difícil para mim, porque quase todo dia eu deveria processar alguém. Ou melhor, por hora talvez, por causa dessa forma de internet. Só que eu resolvi, eu prefiro gastar minha energia investindo em defesa, em prevenção, do que fechar negócios ruins para depois cair atrás do meu direito. Eu consigo, se vocês baterem, se quiser anota meu CPF, é 013-212-23161. Você vai digitar, você não vai ver nenhum processo meu no polo ativo. Você vai ver uma defesa pública. O que é defesa pública? Tiraram meu direito de ir num debate, eu estava concorrendo a um cargo público e eu fiz isso pelo público, né? Então eu fui lá pedir o direito de poder ir para o debate e perdi. Eu fui lá eleito, aí eu perdi, eles tomaram, né, minha eleição. Eu não estou magoado, só que eu usei do meu direito público, pelo público, não por mim, porque por mim nunca você não vai achar.
Não tem, por enquanto, né? Depois de uma consulta jurídica, ele pode mudar. E eu concordo, evitar processo hoje é evitar sofrimento. O processo demora, nem sempre o resultado é como a gente espera. E principalmente, tente um acordo, a conciliação, a conversa, às vezes é a melhor arma. É barata demais. Às vezes você ganha um processo, mas gasta 50 mil nele. Não sei para que adiantou. Me fala uma coisa, Ricardo, o que você fala? Você é um cara altamente aplicado. Que mensagem você passa para o Brasil, sendo que 90% dos alunos brasileiros, quando terminam o ensino médio, não conseguem fazer nem matemática básica? Que recado que você quer deixar registrado? Você que veio de comunidade, né, de favela, você que veio de uma situação que não era para você ser tão estudioso assim, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, a falta de nutrição de alguém que veio numa situação que não consegue comer o mínimo. Por exemplo, tem gente que não tem nutrição básica numa favela, isso compromete o processo cognitivo dela. Nós estamos ajudando o povo africano, e aí eu falo para as pessoas, cara, vamos investir tudo aqui, mas tem gente que não vai mudar porque teve uma destruição cognitiva na formação cerebral. Falta de comida. Então é muito difícil para alguém competir, né, com um filho de rico, sendo que não falta nada para ele. Esses meninos são mais melindrosos do que as crianças que faltam as coisas, né? Mas o fato de você entender que a gente precisa de apoiar nosso povo, vai fazer com que você ajude na nutrição básica, no aconselhamento básico. O que você fala para essas crianças? Porque você teve que fazer uma escolha. Eu também morei em periferia, não foi uma favela, mas era uma periferia. E eu lembro de vários amigos que foram para o mundo do crime, e sempre numa periferia, ou numa comunidade, ou numa favela, sempre você tem que fazer uma escolha. Eu fiz uma pesquisa uma vez, Ricardo, e eu perguntei, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo respondia a mesma coisa: jogador de futebol, polícia ou caminhoneiro. Aí eu falei, posso perguntar um negócio? Pode. O que você acha de ser engenheiro da computação? Eu acho que é difícil. Aí eu percebi, ninguém fala disso, ninguém alimenta esse sonho, não tem como a pessoa desejar ser algo se ninguém fala disso no coração dela. Então qual o recado que você dá olhando naquela câmera? Na luz verde. Na luz verde. Para o nosso povo, sobre educação. Você que é um grande educador, eu vejo que você vai romper bastante isso aí. Cada aparição sua, cada vez que alguém conhece você ainda mais, cada método que você aplica e lança de forma diferente, você vai ser muito mais conhecido. O ponto decisivo na jornada é idealizar, é ter um objetivo, ter um sonho e principalmente não duvidar do seu potencial, porque nós, Pablo, nós nos autossabotamos. Muitas vezes, aquele potencial que você poderia produzir algo, você com a sua incerteza pessoal, você não consegue progredir, você não consegue prosperar. Eu sempre costumo dizer que hoje, principalmente para quem é religioso, né, a gente tenta, né, fazer favores, nossas rezas, nossas preces, qualquer que seja a sua religião, mas eu acredito também que aquela hora de estudo, que aquela hora de trabalho bem feita equivale a uma hora de oração. Deus se alegra com o seu estudo, com o seu trabalho, com o amor pela qual você coloca naquelas coisas. Uma hora bem estudada, uma hora bem trabalhada, é uma hora bem servida para Deus. Tenha uma existência útil e principalmente, coloque um potencial, coloque um objetivo, se esforce, não duvide. E aí eu reitero aquela frase, Pablo, quando você estiver pensando em desistir, eu vou contar um breve episódio da minha vida. Um concurso que eu almejava muito, tribunal regional, reprovei 7 vezes. Na 8ª vez eu falei, eu não vou prestar esse concurso. E foi ali que eu passei. E se eu tivesse desistido na 7ª tentativa, certamente eu não estaria sentado aqui ouvindo história. Aí olha lá no meu Instagram, 20 aprovações em concurso, mas foram 80 derrotas. Se acostume com a derrota, levanta, prossiga. E quando você duvidar de você, saiba que Deus pode e vai te ajudar. Esse é nosso Ricardo, estudioso. Um prazer, meu irmão. Gosto muito da sua serenidade, um cara muito sereno.